Obrigado. Boa tarde. Eu sou muito dominante de língua e sou pouco tempo. Antes de começar, queria agradecer a minha assistência que está aqui presente e tudo você, Leonor. Eu vou começar a partilhar meu incrível destino. Sim. Meu nome é Boye Diallo. Há 18 anos nasci na Guiné-Conakry. Vivia com os meus pais e os meus 2 irmãos mais novos. Durante a minha infância, meu pai trabalhava e eu e os meus irmãos íamos à escola. Tudo corria bem. Em 2013, tudo mudou quando fiquei com o meu pai. Tinha apenas 3 anos. Era uma das pessoas que mais admirava na minha vida, juntamente com a minha mãe. Uma das pessoas muito querida, lutadora, inspiradora para mim. Sempre quis que me tornasse uma grande pessoa que fosse à escola, que aprendesse. Os meus pais sempre acreditaram em mim e disseram que eu era uma pessoa capaz de realizar os meus sonhos. E isso fez com que eu sempre quis em mim me tornasse uma grande pessoa, que fosse à escola que aprendesse. Os meus pais sempre acreditaram em mim e disseram que eu era uma pessoa capaz de realizar os meus sonhos. E isso fez com que eu acreditasse em mim e tivesse confiança na minha capacidade. Essa tragédia marcou-me profundamente quando fiquei sem o meu pai. Senti-me completamente desesperado, mas a minha mãe esteve sempre comigo para dizer o que queria ouvir. Não te preocupes, meu filho, eu estou aqui contigo para o que for preciso, vamos estar sempre juntos. Em 2016, a minha mãe, para que os filhos pudessem estudar, decidiu abandonar nosso país e ir para a Guiné-Bissau. Não foi só por isso, foi causa da situação climática do meu país estava muito crítica, havia diariamente manifestação. Nessa altura, ela decidiu para ir para a Guiné-Bissau, a casa da minha avó. Mas isso também não foi solução. Naquela vila tão pequena, minha mãe não tinha um bom trabalho e a minha avó ficou doente. Em agosto de 2017, a minha mãe sentou-se comigo e disse-me que teríamos de voltar para a Guiné-Conakry. Fiquei desesperado, porque eu sabia que quando voltei na Guiné-Conakry não vou continuar meu estudo. Estava a viver um pesadelo e tudo o meu futuro estava em risco. Nesta noite, não conseguia parar de pensar nas palavras da minha mãe e disse-me para mim mesmo, tenho 2 opções. Posso continuar deitado na cama a sonar ou posso levantar-me e lutar para realizar o meu sonho, ser presidente da Guiné-Conakry, para melhorar a situação do país onde nasci. Tomei uma decisão muito difícil de sair do meu país sem dizer nada a ninguém. Tudo para ganhar uma vida melhor e poder continuar os meus estudos, para realizar os meus sonhos. Fui para o Senegal, onde permaneci 3 vezes. Não foi como eu esperava, então continuei para a Mauritânia e depois atravessei o Saara. Andei pelo deserto, numa caminhoneta com mais de 20 pessoas, sentando uma em cima das outras. A posição em que estávamos sentando era horrível. Sabemos que se alguém cair da caminhoneta, o motorista não parará e seremos entregues a nós mesmos. Na viagem, cada passageiro tem 10 litros de água, para uma viagem que pode durar 3 dias ou um mês, sob o sol quente. A travessia do Sahara foi pior do que atravessar o mar. Conviver com a morte à minha frente no caminho, olhar e ver ossos de pessoas que já tinham tentando a fazer o mesmo.
Outro perigo que eu tive de atravessar foi atravessar naquela zona de Tuareg para entrar no Marrocos. Tudo isso fez-me sentir extremamente pequeno. Depois da travessia, de atravessar a Guiné-Bissau, o Senegal, a Mauritânia e o deserto do Saara, entrei em Marrocos. E aqui também não foi fácil. Sofremos racismo todos os dias. A cada nascer do dia em que estava nesse país, as crianças tiravam-me pedra, insultavam-me só porque sou preto. Isto não era só para mim. Um dia, fui a um restaurante em Tanzé, Burhalef. Estava 4 jovens sentando a comer. Sentei-me ao lado deles e tudo se levantaram e saíram do restaurante porque não queriam estar ao meu lado. Um deles cuspiu na minha cara. E as pessoas não disseram nada. Também não protestei, mas dói-me muito. O mesmo acontecia na mesquita, trocavam de lugar quando entrava para rezar. Sou um muçulmano praticante, mas não tinha mais vontade de ir à mesquita. No entanto, decidiu que estava a orar a Deus e não por eles, por isso não desisti. Nas nossa relação com a polícia marroquina, somos imiados constantemente. Destruímos os nossos acampamentos, as nossas previsões, queimam todas as coisas quando chegamos e tínhamos que fugir. Antes que nos apanhassem porque tiram tudo, o telemóvel, o dinheiro. E deixam-nos na fronteira aos 800 quilômetros sem nada para conseguir voltar de Tanzé. Para a sobrevivência, limpei rua voluntariamente e sobrevivia com a boa vontade das pessoas que me davam dinheiro. Senti que tinha de continuar o meu caminho e entrei num barco de contrabandista para atravessar o mar. Uma passagem difícil. Éramos 48 pessoas e um bebê. Num barco insuflável. Nesta viagem morreu uma jovem com idade por volta de 15 anos. Acredito que conseguem imaginar o que é a conviver com a morte de novo. Por fim, cheguei à Espanha e fiz tudo para chegar a Portugal. Fui muito bem recebido em Portugal. Estou a ser bem cuidado pela pessoa que dispôs na minha vida e posso continuar meu estudo. Quantas vezes quis desistir? Muito mais. Quantas vezes lembrei-me do meu objetivo? Imensa. Estou muito grato porque a Academia Ubuntu faz parte desse caminho. A Academia muda completamente a minha maneira de ver as coisas, ajudando-me a ter uma abordagem mais compreensiva perante a vida. A academia é uma coisa que é muito importante na minha vida. Eu diria que a filosofia do Ubuntu deve ser ensinada a tudo, porque todos nós possamos viver melhor na sociedade e em harmonia. Para finalizar, lembro-me de um acontecimento com meu pai que não queria deixar de partilhar convosco. Um dia, quando tinha apenas 9 anos, tinha acabado de chegar da escola e descobri que meu pai estava a plantar 2 árvores. Vira-se para mim e disse: "Boy, vamos fazer uma experiência. Vou plantar uma destas árvores em casa e outra fora. Na tua opinião, qual é que crescerá mais rápido?" Depois de um breve momento de reflexão, eu disse: "Acho que será aquela que cresce dentro. Evitará os invernos gelados, o vento forte e o sol quente. A vida dela será mais fácil." Surpreendentemente, meu pai responde: "Isso é o que veremos." Nunca mais me lembrei das árvores e quanto mais me esquecia da existência destas árvores,
mas o meu pai continuava a cuidar delas ao longo dos anos. 3 anos depois, lembrei-me da experiência e pedi ao meu pai para ver o resultado. O meu pai mostra-me as 2 árvores e pergunta-me, então, o que é que achas? Qual é a melhor? Respondi, e aquela estava fora de casa, mas não percebo o porquê. Ela enfrenta muito mais provações do que a outra. Está certo, respondi-me. E são precisamente essa dificuldade que permitirão que ela se tornasse tão forte e imponente, essa que vale a pena. Completamente. Consigo ver como os ramos se erguem majestosamente para o céu. Nesse dia, o meu pai ensinou-me uma lição de vida que eu nunca esquecerei. Disse-me, para ti é a mesma coisa. Se tu optar para não fazer nada, começará a murchar. O caminho da facilidade só te levará à mediocridade. São as dificuldades pelas quais esta árvore passou que fizeram tão alta e bonita. Então, todas as vezes que desesperar-se numa situação difícil, não te esqueça de que tu sairás mais forte e melhor. Isso faz-me a hoje comandante de meu destino. Muito obrigado.